Fala pessoal, hoje vamos bater um papo super especial sobre um negócio que eu há muito tempo desconfiava e eu não tenho dúvida nenhuma que é imprescindível para os próximos anos e para as próximas décadas, que é ESG. Então para isso eu, Alex Leite, aqui da Live University em Brasque, vou bater um papo com o Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo e eu quero que você se apresente com a frente, a bandeira que você está levantando aqui pela Gedanken, pela empresa. Perfeito, Alex. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Então, sou o Lucas, sou co-founder da Gedanken. Antes de cofundar a Gedanken, assim como meus sócios, durante muito tempo a gente trabalhou em grandes empresas, tendo a dor ali do head de compras, da pessoa do head financeiro, para daí sim a gente criar as nossas soluções, né? Não só o que a gente já se consolidou muito hoje, que é esse processo de pré-cadastro, cadastro e gestão de risco e performance da cadeia de fornecimento, mas também tudo que a gente precisa ali tendo acessório para você para você gerenciar melhor essa sua cadeia de fornecimento e você ter os indicadores necessários dela na sua mão. Muito bom, muito bom. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai bater um papo aqui sobre ESG, porque é um tema que, para mim, eu sempre... Quem já ouviu eu falando em palestra, podcast, fica até enjoativo, né? Porque eu acabo repetindo toda vez que eu falo de ESG isso. Há 10 anos atrás, tinha um palestrante que é um amigo, na verdade não é só palestrante, ele é conselheiro nosso aqui, o Angel Ibanez, né, que é da Tegra, diretor de compras de procurement e sustentabilidade lá, e ele falou: Alex, preciso fazer uma palestra no fórum de compras sobre ESG, há 10 anos atrás. Eu falei: Anjo, se você quiser eu te dou o palco, mas ninguém investe isso não, porque há 10 anos atrás ninguém focava nisso, né? E hoje em dia eu brinco muito com ele, que ele foi um dos precursores lá que estava insistindo no tema, e hoje chegou, é um caminho sem volta, é um negócio que, como você estuda e trabalha com isso, deve virar alguma coisa até mais séria em termos de regulamentação daqui a alguns anos no Brasil e no mundo. E aí, nada melhor do que a gente falar para o público aqui de compras como que a gente estrutura um ESG dentro da área de compras e até como soluções de tecnologia podem nos ajudar a isso. Então, esse é o nosso bate-papo. Primeira coisa, tem muita gente hoje falando: nossa, eu preciso na área de compras fazer alguma coisa, vou começar com algumas iniciativas. Mas eu acredito que tem um passo número 1, né? Que esse passo número 1 seja muito você entender o objetivo que você precisa, porque as empresas são diferentes. Você concorda com esse passo número 1 aí? Bom ponto, Alex. Concordo que a perspectiva das empresas ela é diferente e também depende muito de como a empresa ela quer se posicionar, né? E o que eu acredito, e não só acredito, né, mas tenho convicção baseada em dados, é que é muito difícil uma empresa se afirmar sustentável de forma honesta sem ela ter uma cadeia de fornecimentos sustentáveis. Quando a gente pega dados das principais consultorias, todas elas, o número quando a gente tem do impacto do escopo 3 de cadeia de fornecimento é sempre mais de 70% do impacto quando a gente está falando da empresa. Quando a gente está pegando dados da CDP do ano de 2022, do último fechamento, a gente ainda tem lá um impacto de 92% das empresas que se declararam, elas declararam que 92% do impacto está na cadeia de fornecimento. Então, como a gente tem ali que a cadeia de fornecimento, o escopo 3, é o grande ponto quando a gente está falando para a gente conseguir construir um ambiente empresarial mais sustentável, eu tenho convicção que a gente só consegue fazendo ele. E, para isso, se a empresa está dentro dos pontos delas, ela se afirmar sustentável, ela ser uma empresa sustentável, ela precisa olhar para essa cadeia de fornecimento. Então, o primeiro ponto é entender a empresa, né, igual você falou, internamente, se ela quer ou não quer ser uma empresa sustentável. Se ela quer ser uma empresa sustentável, a bola está em compras, tá? Agora está o cavalo selado, está passando na frente do diretor, do head de compras, e se ele não pular, daí quem vai pular vai ser o CFO, vai ser um novo diretor de sustentabilidade que vai ser contratado, vai ser a pessoa de meio ambiente, vai ser qualquer pessoa que queira ser protagonista, que essa pessoa, que era o cara de procurement, que deveria estar agora para conseguir sentar mais perto do presidente, ele deixou o cavalo selado passar. Então, a gente está num momento crucial aqui quando a gente está falando do comprotagonista, uma área de compras que é ser dentro de cada uma das suas empresas. Perfeito. Quando você fala isso, legal, que às vezes o público não conhece, do escopo, tem um protocolo, né, famosão que chama GHG, né, que é um protocolo mundial, que tem lá o escopo 1, 2 e 3.
O escopo 1 é basicamente a sua empresa, né? Vamos dar um exemplo de uma indústria que é bem didático, é o que você produz ali, por exemplo, emite de CO2 com a tua fábrica, né? Tudo que vai na chaminé ali da fábrica, o que você está fazendo naquele teu site, naquela tua planta, está no escopo 1. O escopo 2 é de energia, o jeito dos gases de energia, e o escopo 3, sim, a cadeia de fornecedores. Então, imagina, se a gente falar como CO2, como um elemento apenas de um indicador, a gente está falando que, seguindo essa métrica aí que você colocou, um exemplo didático, não é obviamente 100% cravado, é que você produz 10% do CO2 sozinho e 90% na cadeia de fornecedores, né? Seja na entrega logística que você recebe, seja na entrega para o seu cliente, no que ele produz na fábrica dele e por aí vai. Ou seja, de nada adianta você cuidar da sua fábrica se você não cuidar do fornecedor. E surge um termo muito forte chamado greenwashing, né? Greenwashing é justamente a gente fazer esse marketing sem ser, né? E aí acho que fica uma primeira dica. Se você for começar a falar que você é sustentável e só cuidou do escopo 1, é quase um greenwashing praticamente, que você está deixando 80%, 90% de fora. Ótimo ponto, Alex. Esse é um ponto tão legal, porque a gente às vezes acha que o greenwashing é só da empresa como um todo, da área de marketing. Mas não só isso daí também está dentro da área dos executivos também de procurement. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão lá, na maior das boas intenções, elas vão lá e falam que eu tenho um processo de compra sustentável no meu negócio e tal. Só que lembra, tipo, o que dá materialidade para você ter um processo de compras sustentáveis? Você tem que ter uma política de compras sustentáveis. Se você não tem uma política de compras sustentáveis em que todos os compradores têm autonomia para tomar decisões baseadas em critérios de sustentabilidade, você não tem uma área de compras sustentáveis. E, de novo, não tem como você aplicar uma política de compra com critérios de sustentabilidade se você não mede o nível de sustentabilidade da sua cadeia de fornecimento. Então, é isso mesmo. Então, tipo, a gente também, quando a gente está falando, eu me incluo aqui pelo meu passado como uma pessoa de procurement, para a gente ser honesto ali com a nossa audiência, com a nossa companhia e também com os clientes da nossa companhia, a gente também, para a gente se afirmar uma área de compras sustentáveis, a gente tem que estar com o nosso time de compras tomando decisões baseadas em critérios de sustentabilidade. Se a gente pegar o passo 1, voltando, vamos ser didático aqui, o passo 1 é você discutir esse objetivo da empresa, onde você quer chegar. Num passo número 2, eu acho que junto ali vai entrar uma questão de política, né? Criar uma política que você acabou de falar, e uma questão que pode ser um passo 3 ou não, mas ele é bem conjunto, que é a criação dos indicadores, das metas. Porque na hora que você cria um objetivo, você fala, legal, qual que é a minha política, como que eu meço isso aqui? Então, é meio que criar estratégia ali da tua área de compras, né? E tem uma diferença muito grande, porque você para pensar, vamos pegar eu e você aqui, somos empresa de serviço, né? Uhum. Nós, como empresa de serviço, a gente tem indicadores, nós temos uma política completamente diferente de uma empresa de logística, que é completamente diferente de uma indústria, que é completamente diferente de um varejo, né? E às vezes a gente não acha isso, a gente acha que a receita é meio parecida, os indicadores são iguais. Então, como que fica essa lógica de criar esses indicadores? Como que as pessoas conseguem criar esses indicadores? Qual o número? Será que eu tenho que ter 100 indicadores? Será que eu tenho que ser 10? O que tua experiência diz aí? Perfeito, Alex. Acho que esse é um ponto super legal e toda vez que eu converso ali com algum líder de compras que está querendo ter processos mais sustentáveis ali no seu processo de compras, ele sempre tem lá aquela dúvida do ovo da galinha, né? Tipo, eu não consigo construir uma política de compras porque eu não meço a minha cadeia de fornecimento, e daí, tipo, para me medir a minha cadeia de fornecimento e eu conseguir realmente evoluir, eu tenho que fazer minha política de compras. Então, você não consegue fazer um sem fazer o outro. O grande ponto é que, muito mais do que quando a gente está falando de medir a cadeia de fornecimento, você vai medir lá qual é o nível de sustentabilidade dos processos dos seus fornecedores. Então, quando a gente está falando como medir o nível de sustentabilidade dos processos dos fornecedores, para os fornecedores, é lógico, quando você vai medir um fornecedor de logística, quando você vai medir um fornecedor de uma mão de obra terceirizada, é lógico que as questões elas são diferentes, porque a materialidade, quando você tem ali, ela é diferente. Agora, se eu sou uma empresa de logística, se eu sou uma indústria, a forma como eu vou medir meus fornecedores, ela é a mesma. A única coisa que eu tenho que fazer é a minha cadeia de fornecedores, de acordo com cada uma das categorias, a forma de que você vai lá e mede elas, o processo é diferente. Mas, independente se eu sou uma empresa de logística, se eu sou uma empresa tipo uma mineradora, eu sempre compartilho entre as empresas os mesmos indicadores.
E esse é um grande ponto que a gente precisa ter. Por que a gente precisa ter indicadores comparáveis? Senão, quando a gente pega os stakeholders dos nossos negócios, os nossos acionistas dos nossos negócios, a gente continua a ter relatórios de sustentabilidade igual a gente tem hoje, que eles só são cartas, quando a gente olha na perspectiva de cadeia de fornecimento, que eles só são cartas ali de boas intenções. Você não tem nada ali material, você não tem indicador. A única coisa que você tem eu tenho iniciativas. Iniciativas não faz você ter um processo sustentável. Ele depende de uma pessoa ter ou não ter aquela iniciativa. A única forma que você consegue demonstrar que você tem um processo sustentável é trazendo KPIs, é medindo e levando esse número sempre adiante. E a gente conseguir padronizar esse KPI é muito melhor, porque fica muito mais fácil dos stakeholders conseguir comparar banana com banana. Perfeito. Você sabe que você comentou essa questão de iniciativas não ser o suficiente? E eu quero destacar um negócio. Eu gosto muito do questionário do Ethos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. E o questionário do Ethos, ele tem um modelo de maturidade para medir sustentabilidade em várias áreas. Só que eu acho muito, muito inteligente como eles fizeram. Lógico que eles não fizeram sozinhos, o mercado inteiro faz desse jeito. Mas eles colocaram um nível básico de 5 níveis de maturidade. Só que não é para a empresa como um todo, é para cada para cada bloquinho do ESG você tem um nível de maturidade. Perfeito. E aí olha que interessante que você falou das iniciativas. O nível 1 de maturidade, ou seja, o básico do básico do básico, senão você está no nível 0, nota 0. O nível 1 é você cumprir a lei. Então quer dizer, se você está cumprindo a lei, você está no nível 1. Ok, estou cumprindo a lei, beleza. Então um exemplo bem simples, se eu pegar um exemplo a gente falou de logística aqui, se a gente fala de logística, você fala, estou respeitando a lei do motorista? Estou. É nível 1, sustentabilidade. Não estou contratando pessoas de trabalho análogo à escravidão? Não, então não estou cumprindo a lei, senão é crime. Então, beleza, nível 1. Qual que é o nível 2? Iniciativas. O nível 2 além de cumprir a lei, eu já tenho iniciativas dentro daquele determinado meta e objetivo. Isso é nível 2. O nível 3 é ter política contínua dentro da minha empresa. Então, iniciativa isolada é nível 2. Quando eu estou com política e essa política prevê indicadores, e aqui está no nível 3, está indicadores, política e indicadores é o nível 3. No nível 4 é melhoria contínua. Eu já estou no nível de estar há muito tempo rodando política e indicadores e estou sempre melhorando aquilo que eu tenho. E no nível 5 é protagonismo. O que é o protagonismo? Na verdade, ao invés de eu medir a minha cadeia de fornecedores, eu, empresa naquele item, eu sou protagonista da cadeia social inteira, da cadeia de fornecedores para promover. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, cara, o nosso podcast aqui, a gente está nesse... É um item de nível promoção. 5 de protagonismo para ajudar todo mundo a se estabelecer. Então, muito legal o que você falou, né? Porque o que você falou, às vezes você tem iniciativa, você está no 2. Cara, a política que a gente está falando aqui, que é um passo 2 aqui nosso, ele entra nesse passo 3 de maturidade. Depois vai entrar melhoria contínua, depois protagonismo. E quando você vai ver todos os demais sistemas para medir a empresa, né, não a cadeia de fornecimento, elas também seguem assim. Você vai lá preencher questionário do sistema B. Pô, é a mesma coisa. Quando você vai responder um CDP, é a mesma coisa. Então, o nível de maturidade ele vai indo do básico que você precisa fazer para cumprir a lei, até você ser o protagonista. Você, dentro do seu segmento, ser quem empurra e não quem é empurrado, né? Então, mas é isso mesmo, exatamente, Alex. Perfeito. Aí, se você falou, e eu vou destacar nesse nível de maturidade aqui, que a gente estava falando do item 3 de maturidade, ter política, não só iniciativa com indicadores, e melhoria contínua. E para melhoria contínua tem que ter benchmarking, que é exatamente o que você falou. Tem que começar a comparar indicadores do mercado para saber se você está abaixo, melhor, quando você pode melhorar, que você tem de iniciativa. Aí vale um ponto importante aqui, né? É aí que entra vocês aqui da Gaydanking, que estão lançando um produto justamente para ajudar, né, nessa mensuração, nesses indicadores, nessa coleta. Então, conta um pouquinho como que vocês, com uma solução que vocês estão lançando, pode ajudar esse item, não de criar a estratégia de ESG na empresa, mas sim daqui para frente, de começar a coletar e fazer os comparativos. Hoje a gente não tem um padrão mundial de como você, nem mundial nem local, de como você mede a sustentabilidade da cadeia de fornecimento. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui para o produto, a gente não só estudou com os nossos especialistas, mas a gente também, igual quando você faz em qualquer comunidade, quando você está falando de sustentabilidade, você vai lá e escuta todas as partes. Então, a gente foi lá, chamou um monte de professores, de especialistas, também chamamos aqui consultorias, especialistas em cada um desses temas. E a gente não só isso, a gente também trouxe grandes empresas e a gente também trouxe grandes fornecedores de grandes empresas para todo mundo
discutir junto o que era importante. Daí, a partir daí, a gente criou uma primeira metodologia, que é uma metodologia de como a gente mede o nível de sustentabilidade da cadeia de fornecimento. E a gente não inventou roda. Na verdade, o que a gente pegou boas práticas de mercado, sistemas de gestões, e a única coisa que a gente definiu essa metodologia com quais preceitos? Que ela é uma metodologia que ela já tem que preparar todas as empresas para as regulamentações que estão vindo, igual a CSRD na Europa, vai refletir aqui no Brasil daqui a 3, 5 anos no máximo. Então, ela já tem que preparar todas essas empresas também para ser CSRD. Ela também precisa, que quando a gente está falando, ajudar as empresas a terem relatórios de sustentabilidade melhor. Não só isso. A outra premissa que a gente tem é que as empresas que estão dentro do produto, elas consigam gabaritar a parte de cadeia de fornecimento dos seus compromissos de sustentabilidade com a sociedade civil organizada, que são todos os pactos, todos os compromissos, todas as iniciativas. Então, baseado nesses 3 princípios, foi que a gente definiu essa metodologia com os 4 pilares. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e a gente ajuda essas empresas a medir o nível de sustentabilidade dos processos dos seus fornecedores. Perfeito. Quando mede, automaticamente a gente já está dando feedback para o fornecedor sobre o que ele precisa fazer para ele melhorar aquele processo. E a gente, como comunidade, agora, o que a gente está fazendo para cada ponto que esse fornecedor ainda não está aderente, a gente está trazendo vários parceiros aqui, e parceiros com autoridade para isso, para ensinar esse fornecedor ali ter conteúdo, ter contexto de como ele faz para conseguir ter aquele processo aderente, porque não adianta só você ir lá e medir. O mais importante, se você quer ser uma empresa sustentável, não é você medir, é você ter uma cadeia sustentável. Então, de alguma forma, a gente tem que conseguir empurrar essa cadeia de fornecimento para ter processos mais sustentáveis. Não só isso. A gente também tem que se comprometer, né, como grande empresa. A gente está num país que o governo nunca, de forma histórica, nunca ajudou. Então, a gente, como grande empresa, a gente tem que ter esse protagonismo de como a gente vai ajudar o país a ir para um caminho melhor. E a forma da gente fazendo isso é com a nossa cadeia de fornecimento, né? Porque a decisão de uma grande empresa, ela impacta em 6, 7, 8, 10 mil outras empresas. Então, a gente, quando está na mão ali, quando a gente está na cadeira ali do head de procurement e tal, a gente não tem a menor ideia de qual que é o impacto que a gente tem na sociedade, na vida das pessoas, dos empreendedores. Na maioria das vezes, a gente faz mais política do que o governo de incentivo. E a gente que dá esses incentivos. Eu sou fornecedor aqui, forneço só para grandes empresas. Cara, eu não estou tendo que tocar um projeto de LGPD aqui grande... Entendeu? Porque as empresas, cada vez mais, eu estava fazendo o básico, agora o básico não está adiantando. E eu estou tendo que tocar um projeto grande aqui de LGPD, que nada mais era que um projeto de governança, né, e de ética também, para proteger os dados dos colaboradores. Por quê? Porque a empresa grande está me puxando, né, a falar, cara, você vai ter que ter um LGPD muito mais sofisticado do que você tem hoje, senão aqui você não entra com a sua plataforma de educação. Né? Então, é exatamente, você vê que o exemplo aqui, eu sofro hoje positivamente, né, positivamente na pele, melhorando o meu LGPD. O que vai acontecer é que se eu contratar alguém, eu vou forçar para baixo na cadeia. É isso aí. E aí a gente vai. Agora, você falou de 4 pilares, você até falou, mas eu queria didaticamente repetir o pilar 1, 2, 3 e 4 que você comentou aí. Então, o que a gente faz quando vai medindo os 4 pilares? Então, a gente mede lá cuidados com o meio ambiente. A gente também tem um pilar que é de governança, responsabilidade social e, de novo, né, se a gente está falando que o maior impacto está em compras, também tem um impacto de compras sustentáveis. E o que é legal é que cada um desses pilares ele é sempre baseado numa metodologia em que ele segue o sistema de gestão de referência de cada um daqueles pilares. E, de novo, aqui a gente não inventou roda, não tem Perfeito. nada. Tudo que a gente pegou foi as melhores práticas do que elas já estavam construídas, para a gente conseguir fazer uma primeira. E o que a gente acredita é que essa metodologia ela não está terminada. É constante. Ela é constante. Então, o que a gente está criando também com as nossas grandes empresas, também com professores, com todo mundo, parceiros que quiserem fazer parte dessa comunidade, são conselhos para a gente discutir semestralmente, anualmente, a metodologia. Porque aqui, quando a gente está falando de sustentabilidade, principalmente do escopo 3, cadeia de fornecimento, a gente ainda está no barro, a gente não está no vaso ainda.
Então, tipo, a gente ainda vai tendo que ir moldando. O maior exemplo é o CDP, que se a gente pega o CDP, como ele começou o questionário que é hoje, não tem nada a ver, mas e faz sentido, porque a gente está num processo em que ele é barro, ele não é um vaso já pronto, pintado. Então, a gente vai tendo que ir moldando ele até a gente ter um nível de maturidade da sociedade civil organizada, em que a gente já tenha um vaso em que a gente já consiga até pintar esse vaso, mas a gente ainda está muito longe disso. Perfeito, perfeito. E para tangibilizar, dá um exemplo, não tem que ter por ordem de importância, nada disso, mas logicamente vai acabar sendo importante. De cada um desses pilares, 1 ou 2 indicadores aí que costumam estar na grande maioria das empresas para cada um dos pilares aí. Cada um desses pilares ali, o fornecedor já consegue ir vendo a sua nota, então ele também já tem o feedback do que é mais importante e o que é menos importante. Mas não só, essa empresa ela não vai ter só os 4 indicadores. Ela acaba tendo do lado dela mais de 80 indicadores. Perfeito. Porque cada um dos pontos que a gente vai lá e tenta entender para conseguir saber se o processo é sustentável ou se não é sustentável, ele acaba virando um indicador de acompanhamento. Perfeito. E o que é muito importante para a política. Então, por que ele é importante para a política? Quando fala lá qual que é a missão da empresa, igual você falou que é o primeiro ponto. Porque quando você vai construir uma política de compras sustentáveis, às vezes o incentivo que você vai dar para alguma categoria de compras, para algum processo, não é se o fornecedor é mais sustentável, mas se esse fornecedor é liderado por empresas de lideranças femininas, por lideranças negras, ou se esse fornecedor ele é um fornecedor local. Depende, se você é uma empresa que no passado já sofreu alguma coisa ou está dentro de um ambiente regulatório muito rígido, essa empresa ela já tem ali um código de conduta, se ela já tem ali um sistema de denúncia. Então, depende muito do que é a missão da empresa. Lógico. Tá? Pode ser que seja o indicador consolidado, né, de sustentabilidade, mas a grande maioria não. Tipo, os incentivos estão de acordo com os KPIs intermediários, porque depende muito da missão da empresa. É isso aí, perfeito. Mas vamos lá, você deu alguns exemplos aí, mas vamos pegar. Você falou um de meio ambiente, né? Indicadores famosos aí que tem aí, que você está lá. Indicadores, quando a gente está falando de meio ambiente, primeiro, se você saber se essa empresa ela já tem um sistema de gestão, né? Que governa ela. Então, você saber se ela já tem uma ISO 14001. Tá, então, você consegue saber se ele tem ou não. Pô, se ele não tem, você tem que saber se essa empresa tem uma política, concorda? De meio ambiente. Independente se eu sou um prestador de serviço ou não, eu posso ter uma política de meio ambiente que ela fale que tipo, eu não preciso fazer quase nada, mas eu tenho uma política que direciona todo mundo. Tem um negócio que a gente também tem lá, que a gente chama dos inventários, né? Que também é um negócio que a gente como empresa, principalmente como grande empresa, a gente vai ser cada vez mais cobrado, não só pelo inventário financeiro e econômico, que é o balanço da RE, mas também pelos inventários do impacto que a gente faz no nosso negócio. Então, ali quando a gente está falando de meio ambiente, então qual que é o inventário desse pilar? É o inventário de carbono. Então, dele colocar ali se ele já mede, se ele não mede. Se ele já mede, a gente conseguir ter essa medição para a gente conseguir empilhar para o nosso cliente, para ele ter o seu inventário consolidado da cadeia de fornecimento. Perfeito, porque CO2 realmente é o indicador-chave ali, né? Isso. Daí depende muito também da atividade do fornecedor. Para ele, às vezes, energia elétrica é um negócio importante. Isso. Então, ele também vai ter indicadores ali de energia. Mas se a gente é uma empresa de serviço, energia elétrica, na nossa atividade é algo importante? Não. Então, é isso aí. Então, quando a gente está falando, a metodologia, ela também já prevê que as atividades diferentes vão ser medidas de maneira diferente. De forma diferente. Porque, no fundo, o negócio legal é básico para você que está dentro do negócio, mas para quem não começou, pode não parecer. Quando a gente mede CO2, ele por si só pode ser um indicador. Quando eu digo, eu posso emitir tanto, ter um número. Mas tem outra coisa que entra no índice, vamos chamar assim, né? Um índice que compõe aí, que é possui ou não possui, né? É legal a gente entender o CO2 é um indicador que tem um número variável, mas a gente tem muita coisa que possui ou não possui. Possui política de conduta? Possui ISO 24000? Então, o possui ou não possui já vai subir a nota no índice, né? Isso, e não só isso. E o que é legal é que depois, imagina lá, você vai ter um indicador em que a gente não está criando aqui uma certificação, e não é esse intuito, porque a gente não acha que é isso que vai ajudar as empresas. A gente está criando uma comunidade de fornecimento sustentável. Então, o fornecedor, ele não tem lá, igual você falou, um código de conduta. E dele vai lá, entra no conteúdo, agora consegue ter esse código de conduta. Daqui a 2 meses ele sobe esse código de conduta e tem, a grande empresa já consegue ver do outro lado a evolução desse fornecedor. Perfeito. E você consegue falar lá para o seu stakeholder, para o seu acionista, eu tinha aqui, em janeiro, 12% da minha cadeia de fornecimento eu tinha um código de conduta. Isso é muito importante para a gente.
E agora eu coloquei uma meta aqui no time e tal, a gente vai incentivar os fornecedores, aí depois de 6 meses você consegue ver que foi para 25%, foi para 30%. Então, ele é vivo, ele não é um negócio, ele não é um ambiente morto que você tem que certificar todo ano. Ele é um ambiente de gestão contínua. Isso, em que a gente quer ajudar esse empreendedor a ter cada vez processos mais sustentáveis, com baixíssimo custo, de forma gratuita, para que a gente empurre essa cadeia de fornecimento para ter processos mais sustentáveis. E o maior ponto aqui desse produto é que ele tem que ajudar o empreendedor. A gente precisa aqui, tipo, como empresas, como grande empresa, a gente tem que ajudar o empreendedor. A gente que tem já, quando a gente fala, estou aqui colocando como se fosse uma grande empresa, mas a gente, grande empresa, que já tem processos melhores, a gente tem que ajudar quem ainda não tem a ter processos melhores. Perfeito. E aí vamos pegar os outros exemplos que eu quero cobrir aqui. A gente deu esse de meio ambiente. Quando a gente fala de social, você comentou alguns, vou repetir aqui. Você falou sobre lideranças, né? Percentual de liderança feminina, que é percentual de liderança com mulheres. Senso de diversidade. Senso de diversidade, é um legal. Quando a gente fala de governança, a gente colocou código de conduta comum. E você também colocou um que é importante quando a gente está falando de governança, é que se você é uma empresa que vai manipular dados, você também tem que estar a LGPD a tua política de tratamento de dados. É isso aí. Que ela tem que estar total em governança, porque total em governança, LGPD. Isso. E aí o último, que é o de cadeia de fornecedores, qual que é um aí que você coloca em um ou dois? Como que a gente fala, quando a gente está falando de cadeias de fornecimento, né? O que a ISO 24300 de compras sustentáveis ela preconiza? Ela preconiza que você tem que ter um processo em que você mede qual que é o nível de risco dos seus fornecedores. Então, você já tem uma política tal de medição de risco da sua cadeia de fornecimento? Pô, se você não tem, você tem também um problema ali quando a gente está falando de sustentabilidade. Também, quando a gente está falando aqui de cadeia de fornecimento, da mesma coisa que a gente está falando dos demais pilares, você já tem uma política de compras com critérios de sustentabilidade, e daí, pô, tem ou não tem. Então, isso aí. E quando a gente está falando também de relatórios, porque todo pilar, e não é só a gente, tá? Estou falando, todo o sistema de medição, ele sempre é baseado também, cada pilar tem um relatório. E o relatório, quando a gente está falando de compras sustentáveis, você já tem um relatório do nível de sustentabilidade dos processos da sua cadeia de fornecimento? Pô, se você não tem também, você ainda não tem um processo sustentável. Então, perfeito. E é exatamente isso. E para cada pilar, da mesma forma que são todos os demais sistemas de gestão, para cada pilar, o fornecedor também já vai conseguir ver ali se ele tem um processo, desde ele não ser tangível, porque ele não tem nenhum processo realmente ali sustentável, até ele ser a referência que já ajuda todo mundo dentro daquele pilar. Ele é a referência naquele pilar. Então, também ele segue o mesmo tipo de gradação de todos os demais sistemas. Perfeito. Nessa relação que você está falando da empresa, né, contratando seus fornecedores, você já destacou bastante essa questão de um objetivo óbvio, não só você ter ou não ter, como é desenvolver e puxar para frente. Para isso, o que eu tenho visto, e vocês também fazem um trabalho de auxílio, mas o que eu mais tenho visto que é legal, porque você fala, nossa, então eu, empresa, estou contratando uma cadeia de fornecedores, eu tenho que desenvolver os meus fornecedores. Se você tiver dinheiro para isso, você pode até pensar em pagar treinamento e desenvolvimento para ele. Não é todo mundo que vai ter essa disponibilidade para investir no fornecedor algum dinheiro de educação, desenvolvimento, etc. O que eu vejo as empresas fazendo? Muita empresa, na verdade, está cobrando uma evolução ao longo do tempo. Isso até no processo de homologação ou de compra de maior ou menor volume. Então, um exemplo prático. Imagine que no índice aqui você tirou, vou inventar, de 0 a 10, estou inventando um número aleatório, 6,5. Legal, eu quero que você em 6 meses chegue à nota 7,5. E a gente vai medir você até lá. Então, você tem 6 meses para aumentar um ponto no meu índice aqui de sustentabilidade, de ESG. E a gente vai te ajudando, dando dica, mas, cara, corre aí, né? Esse incentivador de você medir e dar o desafio para dali 6 meses, 1 ano, como checkpoint, porque senão você vai tirar o volume dele, já é uma forma que as empresas estão usando, sem gastar muito recurso, de puxar a cadeia para frente. Mas você tem uma outra dica legal. Você chegou a comentar de Sebrae, como vocês também estão ajudando a ter algum suporte, né, para essas empresas, né? Na verdade, além dessa pressão, digamos assim. Isso aí é botar pressão. E um bom ponto que você falou, também na plataforma, a gente também tem módulos em que a gente permite que a grande empresa
ela faça planos de ações específicos para fornecedores específicos. Porque, às Perfeito. vezes, algum indicador pode ser uma não conformidade que você precisa de um processo ali. Isso aí. Que também tem lá na plataforma uma forma de você fazer isso. Só que o que a gente quer é mais do que isso. Então, para cada ponto aqui que esse fornecedor ele ainda não tem um processo aderente, ele é sustentável, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo parceiros que a primeira coisa que eles dão é algo gratuito. Então, de forma gratuita, eles trazem conteúdo, forma daquela empresa, ela poder dar um primeiro passo, ela avançar naquele indicador. Dependendo do tamanho da empresa, aquele suporte que a gente está dando ali vai ser suficiente? Pode ser que não, porque ela precisa mostrar para a diretoria. Então, ela vai também ter que contratar aquele parceiro, alguém que ela queira. Então, o que a gente está fazendo é trazendo essas referências para que ele seja referência, ele ensine quem é pequeno, consiga implementar. Mas, às vezes, se você é um pouco grande, às vezes você vai ter que até contratar ele ali como referência para trazer. E aqui a gente está... o que a gente está fazendo? A gente está conversando com toda a comunidade. Aqui tem até o convite para a Live University também participar e ver quais são os pontos que ela também consegue ajudar essa cadeia de fornecimento para estar com a gente dentro dessa cadeia de fornecimento sustentável. Porque, de novo, esse não é um negócio nosso da Guedan. O que a gente está fazendo é um negócio para ser de uma grande comunidade em que todo mundo constrói ela. E esse negócio é um negócio para gerar impacto, não é um negócio só para gerar receita. Perfeito, perfeito. Bom, então, aí, muita gente nesse momento está pensando, gostei do modelo, essa plataforma pode ajudar, eu crio os indicadores, crio meus pilares, crio a política, mas agora eu preciso coletar os indicadores e como que se coleta, né? Na prática, pode, logicamente, a plataforma de vocês ajudar, mas a grande dor, eu acho, de muita empresa que já chegou no nível básico de falar, eu quero ESG e já sei o que eu quero. A grande dor da empresa está em coletar o negócio. Né? Como que está funcionando um processo de coleta desses dados aí? Perfeito. E por que isso é um ponto importante? Porque toda parte, quando a gente está falando de gestão de relacionamento com o fornecedor, tem um ponto que é muito importante, que ele é o processo de comunicação. Então, o sucesso desse negócio é você ter um plano de comunicação aderente, um plano de comunicação que ele faça a diferença. Então, quando a gente está falando, que é a mesma coisa que funciona para homologação, para avaliação e tal. Então, aqui, como que faz para isso? Então, quando essa empresa está com a gente ali na plataforma, a gente vai lá e também ajuda ela a criar um plano de comunicação para todo esse processo, em que a gente vai lá, convida toda a base de fornecedores com os incentivos corretos, se o fornecedor é crítico, que ele não é crítico, com tempo para ele fazer isso, com canal de ajuda, com canal de suporte. Para quê? Para que ele vá lá, consiga convidar os seus fornecedores acessem a plataforma, eles entendam o porquê que eles estão fazendo aquilo, quais são os benefícios que eles vão ter em fazer isso, para daí você começar a medir. E o que é legal é que dentro da medição também está o covered, né? Que qual que é a base que você já consegue medir da sua cadeia de fornecimento. Ninguém vai começar no dia 1, na semana 1, e já tem 90%. Com 90%. Então, você vai lá e começa com 15, com 20, com 30. Depois de 3 meses, você já está com 60, com 70, com 80. Então, esse é um processo que, ele é um processo, ele é contínuo. Ele não é um tiro de curta, ele é mais parecido com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Então, imagina assim, eu vou começar a implantar e rodar um negócio aqui. A ideia não é, por exemplo, aí eu quero a tua experiência, falar o seguinte, eu vou parar, vou inventar uma data aqui, tá? Todo dia 10 de junho e 10 de dezembro, eu vou fazer um disparo em massa por e-mail, com o link do formulário para os meus fornecedores. A tua ideia central, não. A tua ideia central é que é contínuo. Você está coletando o tempo todo com os fornecedores. É isso ou não? É isso. O fornecedor, uma vez que ele acessa a plataforma, ele preenche o seu perfil. Uma vez que ele preenche esse perfil, serve para todos os clientes dele. Ele não tem que um perfil para cada empresa. E toda vez que ele vai lá e tem uma pequena melhora no processo dele, ele já pode ir lá e comunicar para que todo mês aquela grande empresa consiga ver a evolução da cadeia. O próprio fornecedor pode entrar todo lá mês, toda hora, e ele vai lá. Online isso. A qualquer momento ele consegue acessar lá a plataforma e comunicar, eu não tinha um código de conduta, agora com aquele treinamento... Beleza, vamos dar um exemplo meu aqui. Vamos supor que eu entre na plataforma, vou pegar alguns clientes meus. Eu posso pegar Arcelor, posso pegar MRV, posso pegar aqui CIA, posso pegar... Votorantim aqui, são clientes meus. Então, isso significa o seguinte, imagina que a Votorantim está com a plataforma. Ela falou, Live, eu quero que você, como meu fornecedor,
vai lá e preenche o questionário. Isso. Eu fui lá, preenchi vou dar um mês aleatório aqui, em maio. Eu fui lá em maio, preenchi. Muito que bem. Se eu melhorei algum item, independente aqui da Votorantim ter me pedido, eu posso ir lá e 15 dias depois ir lá e falar, puxa, melhorei aqui. Né? De tal maneira que se eventualmente, do outro lado aqui, a Arcelor, MRV, acessarem a plataforma, elas vão estar com o meu dado atualizado. Isso, se elas acessarem a plataforma e te pedir para ser... Para eu atualizar também. Como ser um fornecedor. Isso, eu nem preciso preencher de novo, porque eu já estou constantemente. Isso, daí ele só dá o ok para compartilhar esses dados e quando ele dá o ok, já vai estar no dashboard dele, onde ele acompanha você como fornecedor ali dentro. E o que é legal é que mês após mês ele consegue ver a evolução. E por que a gente fala mês após mês? Para o fornecedor, ele consegue ver no dia se melhorou ou não. Mas só que tem várias perguntas ali que a gente precisa ter materialidade, comprovação. Então, vou dar um exemplo. Quando tem uma política, o fornecedor tem que subir uma política lá, o nosso time tem que checar essa política. Então, por isso que para a grande empresa só vai todo mês, que é quando a gente já tem os fechamentos do que tudo que foi checado para ver se ele sobe ou não sobe naquela nota, de acordo com o que ele apresentou ali de materialidade para aquilo. Perfeito. Agora, conhecendo o ser humano e, logicamente, as empresas, eu sei que nós vamos ter que dar uma forçada para o pessoal responder. Não tem jeito, né? Não tem. Senão, cara, tem gente que é super interessado, vai fazer, tem gente que vai enrolar. Nisso aí, você está imaginando uma recomendação de falar, nossa, vamos mandar o questionário uma vez por mês? Como você está mandando essa forçada? Dar uma linha de corte contínuo? O que você está imaginando? Na verdade, esse é um processo contínuo de conversa com o fornecedor. Né? Então, de a cada 15 dias, a gente está trazendo conteúdos para eles específicos dentro de cada um dos pilares que façam eles pensar em por que não atualizar naquele momento, que é um bom momento para fazer aquilo. Pode ser até um outro processo, sugestão aqui, né? Ideia, na verdade, nem sugestão, ideia, os momentos da compra, né? O momento que o fornecedor falou, legal, fechou, né? Seja volume mensal. Puta, toda vez que eu fechar uma nota mensal, dá uma atualizada lá, né? Isso. Então, vou te cobrar atualização a cada pedido que a gente coloca aqui dentro de compras. E hoje, a maioria das empresas, qual que é a dificuldade quando tem... A gente entrevistou muita grande empresa. A maioria das grandes empresas que já estavam tentando medir todo esse processo, qual que é a principal dor de quem tenta medir esse processo fazendo internamente e contratando consultorias super boas de mercado, que a gente conhece, que a gente é parceiro, que a gente até super indica? É que você, quando vai fazer isso sozinho, você tem que ir lá, mandar uma planilha para o cara, demora 3 meses para fazer essa coleta, porque é um negócio que é um Excel, ele tem que mandar um monte de documento, daí você checa esses documentos de forma desorganizada, dá volta. E daí, depois de 3, 4 meses, você conseguiu converter uma base pequena, e do ano que vem você vai ter que gastar tudo de novo. É isso. É isso aí. E não só isso. E você tem um outro problema, assim, quando a gente está falando também aqui dessa cadeia de fornecimento, Alex, que é o seguinte: você fez tudo isso, o fornecedor foi lá, investiu um mega de um tempo, e a empresa vai lá e não dá feedback nenhum para o fornecedor. Esse fornecedor no ano 2 vai estar, cara, mas... Vou preencher para quê? Só para vender. Não só isso. E se você não tem um plano de comunicação bom, o fornecedor também ele acaba mentindo. Por quê? Porque ele, às vezes, acredita que aquele negócio que ele está preenchendo... É para ele estar ou não estar, poder vender ou não. Ele tem que gabaritar tudo. É isso aí. E ninguém espera que alguém vai gabaritar tudo. Por isso que o plano de comunicação tem que ser bom para falar, cara, eu não estou aqui te selecionando, não é um processo de homologação, se você não tiver, você está fora. Eu quero te conhecer porque eu quero te ajudar. E se você falar isso, o nível de abertura para esse cara ir lá e colocar todo o perfil dele é completamente diferente de você chegar lá e mandar um e-mail para tem um perfil agora aqui que você tem que responder, porque você tem que falar para eles os motivadores de por que é importante, que você não está cobrando, que aquilo ali não é uma obrigação, que você está lá para ajudar. E essa é a intenção. Você não está lá para punir o cara. Então, por isso que a gente acredita que todo esse processo, quando a gente está falando de gestão de relacionamento com o fornecedor, a chave do sucesso é a comunicação. Aí você tocou, acho que no ponto, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui bom, legal, então na prática vai lá, vamos pensar aqui na plataforma, ou independente do que você falou, se você não tiver com a plataforma, no seu Excel que você manda, ou um formulário do Google Docs que você vai mandar, um SurveyMonkey, beleza, mandei. A outra dor muito forte da empresa é falar, tá, legal, mas ele está fazendo uma autodeclaração, né, do que ele falou que tem ou não tem. A grande sacada é como é que eu vou auditar. Vou ter que gastar, empresa, uma grana de auditoria e mandar um fiscal lá, que não é fiscal do governo, mas eu digo um fiscalzinho meu, um auditor, né?
cara, é lá fiscalizar, é auditar. Como que vocês estão vendo essa questão de auditoria? Quais seriam as sugestões para auditar isso? Perfeito. Então, o que a gente tem? Na plataforma, a gente só audita os documentos de comprovatórias que eles mandam. E o que a gente também faz, né? Só uma pausa. Nesse aí de comprovar, você tem tecnologia, IA, RPA, os seres humanos ou tudo junto para ver o negócio? Na verdade, o que a gente tem é um processo em conjunto, em que, no começo, como são documentos que eles não são documentos padrões, em que a gente tem pessoas checando e colocando uma IA para aprender. O que a gente espera é que daqui a 8 meses, 10 meses, 12 meses, para alguns documentos a gente já tem ali um nível de confiabilidade que a gente já consiga... Isso, que a gente só consiga fazer por amostragem para saber quando Perfeito. tem algum problema ou não. Mas, além disso, quais são os outros 2 pontos que são importantes? Todo fornecedor que ele está lá na nossa plataforma, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente também roda trimestralmente cheques automáticos em mais de 400 bases de dados, com a regularidade cadastral, fiscal, tributária, financeira, de integridade social, ambiental. Para quê? Para falar se não tem alguma restrição, algum problema, falar, ele respondeu isso, mas, tá vendo? Ele falou lá que nos últimos 10 anos ele não teve problema de corrupção, mas teve. Então você está fazendo consulta em fontes públicas disponíveis para cruzar com a resposta. É tudo cruzado. Então, por quê? Porque pesa muito mais. Quando o fornecedor vai lá e ele declara que ele já teve problema no passado, ele está agindo de boa fé. Ele não só declara que ele já teve no passado, e todas as contramedidas que ele já executou. Todo mundo no Brasil, quando a gente está falando de grandes empresas, já teve algum problema. Porque a gente vive num país conturbado. É isso aí. Um país que, durante muito tempo, ou você tinha que dar um jeitinho, ou você não sobrevivia. Então, a gente não pode tirar o contexto do Brasil. Então, empresas já tiveram problema no passado. Só que algumas dessas empresas que tiveram problema no passado são as empresas que têm melhor processo hoje. Porque o problema fez com que elas criassem esses processos. Então, a gente tem que entender o contexto do Brasil para não sair punindo todo mundo, porque a gente vive num contexto meio bagunçado, né? A gente tem a nossa brasilidade, né, que o pessoal chama. Mas, então, é isso. A gente tem as autodeclarações, a gente também tem os cheques automáticos. E para aqueles clientes que eles precisam que tem um auditor que vá de forma amostral para um ou para outro fornecedor, acordado com esse fornecedor, a gente também traz parceiros, que são os consultores, que prestam esse serviço de ir lá e fazer essa auditoria física. Porque, igual, a gente é plataforma, a gente está construindo uma comunidade para estar todo mundo embarcado nela. Eu não sou um especialista em meio ambiente, eu não sou especialista em governança, A gente é especialista no quê? No fazer essa conexão. Eu não quero ser especialista em tudo. O que a gente quer é trazer todo mundo que está nesse contexto e realmente quer ajudar de forma genuína para a gente estar ajudando junto essa cadeia de fornecimento, para a gente estar ajudando as grandes empresas daqui do Brasil. Não, perfeito. Acho que o que você falou aqui é muito importante para pensar o seguinte: também não é uma bala de prata, né? Se você falou, acho que um negócio que é bem importante, seja com vocês no futuro, empresas contratando vocês na plataforma para ajudar ou fazendo de maneira independente, às vezes a empresa espera a auditoria uma bala de prata, vou contratar uma consultoria tal, o cara faz a auditoria inteira para mim. Outra, pode até ser, mas de novo, vai ser por onda, vai ser... Agora, se você for pensar na realidade mais fidedigna, a sacada da auditoria está em múltiplas fontes e não uma só. Cara, isso aqui vai para o cruzamento de informação pública, isso aqui vai para o cruzamento de informação que ele mandar, isso aqui eu vou pôr um IA para fazer uma validação, isso aqui é cheque da minha equipe do ser humano, isso aqui eu mando para uma consultoria, e aí você faz um pool de validações e auditoria que fica muito mais robusto, talvez mais barato e mais fidedigno do que eu mandar um auditor bater uma vez por ano lá, né? E não só isso, Alex, tem uma outra coisa que daí eu acredito, né? Mas, de novo, todas as minhas opiniões aqui, elas não são uma verdade absoluta, elas são uma verdade relativa ao meu entendimento. A gente não está no momento de ir lá punir para ver se o cara falou correto, a gente está num primeiro momento que é medir, de você ter uma foto. O momento que depois é você ir lá falar, saber se o cara não mentiu, se vai ser um momento daqui 1, 2 anos, quando você já tiver maturidade na medição. Não adianta você ir para um ponto que está 3, 4 passos que você está no começo desse processo. Perfeito. Então, o primeiro passo que está todo mundo é vamos medir. Vamos entender. Depois que entendeu, é lógico que você vai ver um cara que está fora da curva que não faz sentido. Daí você vai lá, e não no sentido de punir. Ele fala, amiga, eu entendi que você achou que para fornecer para mim você tinha que estar bonito e tal, mas eu consigo ver aqui que você mentiu muito.
seja o mais verdadeiro possível, entendeu? Nesse processo aqui, porque eu quero te ajudar, eu não quero te punir nesse primeiro momento. Perfeito. E até para isso, eu não tinha citado meio que propositalmente, mas encaixou para a gente fechar aqui. Metas, né? Com esse discurso que você está falando, a gente falou dos indicadores, de colocar política, de começar a medir, de fazer a coleta certa, de fazer as auditorias e validações. Acho que só depois de uma rodadinha básica, vamos chamar assim, é que você começa a ter alguma condição de colocar a meta, né? É muito cedo, eu acho, para a gente ir lá naquele passo a passo que eu criei e falar, ó, cria política, da política você entende o objetivo da empresa, passo 1. 2, cria política, 3 indicadores. Não dá para pôr 4 metas ainda, né? Você tem que pôr primeiro coleta, validação, rodar o modelo, melhoria contínua e aí, num segundo momento, a meta, aí depois você retroalimenta. Até, né? Porque antes você não tem parâmetro, né? Você não tem parâmetro antes de você ter a primeira visão, de ir lá e colocar no teu time de compras. Tal categoria tem que bater 90% desse KPI específico. Você não tem parâmetro para fazer isso. Concordo aqui com você. E o que é legal só é que todo nesse contexto também, a gente como procurement, a gente também ajuda a nossa organização com os nossos stakeholders externos, com nossos consumidores e tal, de como a gente consegue, em metas também, depois que a gente fez a primeira medição, você vai conseguir colocar lá no teu relatório de sustentabilidade, eu tenho uma cadeia de fornecimento que está X posição. É isso aí. E eu vou trabalhar forte para daqui a 6 meses estar na X mais 1. É isso, perfeito. Na outra, uma X mais 2. Mas primeiro você tem que saber qual que é o seu X. Né? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Lucas, acho que foi incrível o nosso bate-papo. Foi uma maneira bem prática da gente conseguir ajudar as pessoas. E nós, no Live University em Brasca, aqui junto com vocês, aqui, Dan, estamos juntos, acho que nesse projeto, porque apesar de você falar, tem uma receita, tem uma venda na plataforma, mais do que isso, legal o impacto, né, que a gente pode criar na cadeia. Vocês como plataforma e ajudando o desenvolvimento, nós como educação aqui desenvolver, para que a gente consiga fazer um Brasil, um mundo melhor. Né? Então, honrado aqui de fazer um bate-papo tão prático e didático para ajudar as pessoas com o ESG. Muito obrigado, Alex, por dar essa oportunidade, super legal, e a gente acredita que vocês têm um papel fundamental aqui quando a gente está falando nesse processo de educação de gestores de compra, de como melhorar também o Brasil, dado a importância que esse cara tem na sociedade, dado que a gente não tem uma universidade de graduação ainda que forma um comprador, então, esse cara ele não pode ser forjado de acordo com o que o líder dele, ele precisa ser educado, né? Então, vocês fazem esse papel que é educar esse cara para a gente conseguir ter um país melhor. Então, se esse cara não é educado, ele vai ser forjado de acordo com a experiência dele. Então, é sensacional o trabalho que vocês fazem nesse processo de educar pessoas que têm uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Parabéns. Obrigado, parabéns para nós. Lucas, um abração. E, pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhem o conteúdo porque ficou com um guia muito prático para você colocar aí no ar na sua área de compras, suprimentos e procurement. Um abraço. E até o próximo, pessoal.